Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Vamos lá, Daniel. Vamos explicar um pouquinho mais sobre os adubos fosfatados. O que são os adubos fosfatados? A gente tem os fosfatos naturais e os fosfatos solúveis. Daniel, explica melhor isso daqui. Os caras vão... As empresas, a indústria... Eu vou tentar ser didático aqui, tá, pessoal? Tentar tirar um pouco os termos técnicos e tentar ser o mais didático possível, ilustrando para vocês, para que não dificulte aqui o entendimento. Quando as indústrias, né, vão lá produzir o fósforo, pegar o fósforo para levar para o setor de produção agrícola, eles vão pegar as rochas fosfatadas, tá? Eles vão pegar lá as rochas fosfatadas, áreas, patitas, enfim. Pegar as rochas fosfatadas, vão passar por um processo de moagem, certo? Vai lá, vai passar por uma industrialização, onde eles vão pegar essas rochas. Essas rochas, por si só, antes de passar por um processo químico, elas já até poderiam ser utilizadas como adubo. Daniel, você está falando de pó de rocha? Não, não estou falando de pó de rocha, tá? Necessariamente. Não é essa pó de rocha que vocês estão pensando aí, que vocês estão vendo explodindo no mercado, não. Eles passam por um processo de moagem onde que existem algumas rochas em que essa substância, eu estou tentando tomar cuidado com as palavras aqui para não cortarem como já fizeram aqui, né, para que não corte aqui minha aula e fique fora de contexto, mas quando faz esse processo, aquele fosfato, né, aquela substância que é retirada dessas rochas, né, aquela moagem, aquele pó ali mesmo, né, ele é o que a gente chama de fosfato natural. Só que existem fosfatos naturais que, por mais que tenham fósforo disponíveis ali dentro dele, eles nem sempre vão ser reativos no solo. Ou seja, quando eu colocar em ambiente agrícola, ele não vai disponibilizar fósforo. E já existem fosfatos naturais que são mais reativos, ou seja, que eles vão ter uma boa disponibilidade de fósforo. Então, isso deve ser verificado. Tá, mas antes de eu falar dos fosfatos naturais reativos, o que acontece? Eles vão pegar esse produto, certo? E vai ter ali uma adição de ácido sulfúrico, ou de ácido fosfórico, ou dos dois. E nesse processo vai estar criando, então, os fosfatos solúveis, onde que, por conta dessa adição de ácido sulfúrico, de ácido fosfórico, eles passam a ter uma maior concentração de fósforo, ao mesmo tempo que tem uma maior solubilidade. E é por isso que são chamados de fosfatos solúveis. Ok? E esses fosfatos solúveis, que é o super simples, duplo, triplo, MAP, DAP, enfim. Esses fosfatos, então, é o que são utilizados em maior quantidade. Mas, quando esses fosfatos não passam por essa adição de ácidos, eles são chamados de fosfatos naturais. A palavra natural é exatamente pelo fato de não ter tido essa adição de ácidos. E, por isso, eles tendem a ser um pouco mais baratos. Só que, aqui nós temos dois problemas, tá? Vou colocar aqui fosfatos naturais. Dois problemas. Daniel, quais são os problemas? Primeiro problema, a maior parte das regiões hoje a gente nem acha. Tá? Muitas regiões a gente não acha. Então, se não acha, não tem. Então, às vezes acaba ficando inviável. Então, esse é o primeiro ponto, ok? Que às vezes a gente não acha. E o segundo é que grande parte dos fosfatos naturais aqui no Brasil, a reatividade zerada, pouca, baixíssima. E se ele não tem reatividade, para mim, ele não serve. Não serve. Não pelo intuito que eu queria, né? Não pelo intuito que eu queria. Certo? Agora, Daniel, encontrei um fosfato natural reativo. Opa, aqui próximo da região, preço acessível, bom, vale a pena? Vale a pena. Vale a pena tanto no processo de fosfatagem, quanto, inclusive, na adubação fosfatada. Certo? Então, aí temos os fosfatos naturais. Beleza, mas eu não vou dar atenção aos fosfatos naturais. Por quê? Porque fosfato natural é algo que você vai ver se você consegue encontrar e verificar ali as garantias. Só o único conselho, a única coisa que eu quero que vocês coloquem na cabeça, só utilizem se for reativo. Caso contrário, na minha concepção, não vale a pena. Existem pessoas que dizem que mesmo assim vale a pena por conta do longo prazo. Só que, cara, eu sou produtor rural. Não é, para mim, assim, para mim não compensa. Para mim não compensa. Eu sei que tem muita gente que diz, não, mas ainda vale a pena. Tá? Eu como produtor rural também, além de professor, além de empresário, eu sou produtor rural e passo pelas dores dos produtores rurais do nosso país. Eu sei que tem opções muito mais viáveis para o longo prazo do que um fosfato natural que não seja reativo.
Então, não vale a pena. Na minha concepção, não vale a pena. Agora, fosfato natural reativo, preço acessível, ter na minha região, pode nadar de braçada. Existem fosfatos naturais que podem ter garantias bem próximas dos adubos solúveis, dos fosfatos solúveis. Daniel, e quem são os fosfatos solúveis? Vamos falar sobre os fosfatos solúveis. Vou começar pelo mais famoso, superfosfato simples, tá? Daniel, o que é o superfosfato simples? No superfosfato simples, os caras vão pegar lá e vão pegar o fosfato natural, vai passar por um processo de industrialização com adição de ácido sulfúrico, somente ácido sulfúrico. Beleza? Ácido sulfúrico, Daniel. Quando você fala sulfúrico, você está falando de enxofre? É, enxofre. E essa é uma das características que eu considero interessante no superfosfato simples. Porque se a gente pega o superfosfato simples, vamos lá, o que ele vai ter? Ele vai ter lá 18% de fósforo, tá? P2O5. Ah, Daniel, P2O5... Porra, eu já expliquei, né? É por isso que eu fiz construí uma linha de raciocínio para que vocês entendessem que o que eu adiciono no solo é o P2O5. Ok? Só que, olha que bacana isso aqui. Ele tem 16% de enxofre e ainda ele traz para mim 10% de cálcio. Olha que bacana que é o superfosfato simples. E aí, eu vejo uma galera que fala assim, olha só, porra, não vale a pena eu adicionar, não vale a pena eu colocar o superfosfato simples. Pô, só tem 18% de fósforo, vou precisar de uma quantidade muito grande, mas espera lá, calma aí, vamos por partes. A gente não pode pensar em um manejo nutricional de forma isolada. Por quê? Olha o que eu tenho aqui junto com o superfosfato simples. Pô, 16% de enxofre. O enxofre é um macronutriente essencial e importantíssimo para as plantas. E quando é que a gente vai colocar enxofre no solo? Sei lá, se você pegar as principais culturas tropicais, elas exigem por ciclo, no mínimo, 30 kg por hectare de enxofre. Quando é que você vai colocar esse enxofre? Ah, na gessagem. Tá bom, realmente. Na gessagem você pode estar disponibilizando enxofre. Mas e quando você não faz gessagem? Ah, Daniel, eu vou deixar lá na frente eu colocar um sulfato de alguma coisa. Tá bom. Se você tem a certeza que você vai ter o sulfato disponível, que você vai realmente adicionar, e que na hora que você adicionar, antes de você adicionar, a planta não vai precisar de enxofre, tá bom. Agora, pô, pensa comigo. Eu não fiz gessagem porque não teve necessidade. Eu olhei ali, meu enxofre tá meia bomba, né? Tá, pô, de médio para baixo. Cara, se eu tenho... E agora está no momento de eu fazer minha adubação fosfatada. Né? Por que fazer adubação fosfatada no plantio? Tipo, expliquei, né? Crescimento radicular, o fósforo pouco móvel no solo. Entendam que o melhor momento para eu adicionar fósforo no solo é no plantio. Por quê? Porque é o momento que eu posso colocar o fósforo bem pertinho das raízes. Ah, mas tem que colocar perto das raízes? Pô, o trem quase não se movimenta. O bicho é preguiçoso. Você vai fazer o quê? Tem que colocar, certo? Agora, se eu tenho a possibilidade de colocar fósforo e ao mesmo tempo colocar enxofre, por que não? E ainda de gruja aqui ainda tem 10% de cálcio. Olha que bacana. Então, a partir de agora, toda vez que vocês olharem para o superfosfato simples e algum manezão vir falar, não vale a pena não, que é 18% de fósforo. Eu falo aí, calma aí, meu chegado. Não é por aí não que a banda toca. Vamos com calma, presta atenção. Realmente a porcentagem de fósforo é baixa, mas eu não posso pensar em manejo nutricional de forma isolada. Talvez eu estou precisando de enxofre. Talvez eu precise levar um pouquinho a minha relação cálcio-magnésio e o cálcio pode ser interessante. Então aqui começa a entrar o jogo de cintura. Isso aqui é fundamental. Beleza, Daniel. Mas eu sei que não existe só o superfosfato simples. Já ouviu falar do tal do duplo também. Existe isso? Existe o superfosfato duplo. Agora, o superfosfato duplo ele é interessante também. O que acontece? Vocês vão ver que ele tem mais porcentagem de fósforo do que o superfosfato simples. Certo? Sim. Mas, olha só, como que ele é produzido? Eu falei que o super simples, a indústria vai pegar o fosfato natural e vai adicionar um ácido sulfúrico, certo? Certo. Já no superfosfato duplo, ele vai adicionar ácido sulfúrico e ácido fosfórico. Ele vai fazer adição de dois, meia-meia, um pouco de ácido sulfúrico e um pouco de ácido fosfórico. E isso aqui vai fazer com que minha quantidade de fósforo eleve um pouco. E aí, o que eu vou ter aqui? Sei lá, mais de 20% de fósforo.
talvez uns 28, né? Por cento de fósforo. Esses valores aqui não são exatão, tá? Depois tem que confirmar os valores corretos aqui. Daniel, vai ter enxofre? Muito pouco. Por quê? Ele vai ter uns 5% de enxofre só. Se eu não estou enganado, tá, pessoal? Isso aqui é mais ou menos uma média. Uns 5% de enxofre. Por quê? Por que ele ainda tem enxofre? Porque eu adicionei ali um pouco de ácido sulfúrico, mas foi pouco, tá? E cálcio, vou ter uma quantidade até maior, uns 16% de cálcio, ok? Uns 16% de cálcio. A gente na mistura, o ácido fosfórico, por exemplo, enfim, a gente acaba aumentando um pouco essa quantidade de fósforo. De cálcio, desculpa, porque eu estou olhando aqui para os comentários de vocês e esqueço. E depois, Daniel, o superfosfato triplo também vale a pena? Beleza, nós temos depois o superfosfato triplo. Tá? Vejam que no superfosfato duplo ainda vale a pena pela quantidade de cálcio, né, que eu estou colocando. Agora, se eu estou procurando um insumo que eu tenho uma grande quantidade de fósforo, esse insumo vai ser o superfosfato triplo. Por quê? O superfosfato triplo ele não tem adição de ácido sulfúrico. Ele é feito somente com ácido fosfórico no fosfato natural, certo? E aí, por isso, ele vai ter lá uns 40% de fósforo, beleza? Uns 40% de fósforo e, sei lá, uns 10% de cálcio, aproximadamente também, uns 10% de cálcio. Então, ele não tem enxofre, por quê? Porque não teve adição de ácido sulfúrico. Então, olha que interessante. E aqui eu tenho os meus 3 superfosfatos, certo? Superfosfato simples, pouco fósforo, mas tem uma boa quantidade de enxofre e cálcio. Superfosfato duplo, quase nada de enxofre, mas uma média, né, uma quantidade média de fósforo, uma boa quantidade de cálcio. E o superfosfato triplo aí com 40% de fósforo e 10% de cálcio. Daniel, qual que é o melhor? A pergunta não é qual que é o melhor. A pergunta é qual vai ser mais interessante para mim na minha realidade. Quando eu falo a minha realidade, as pessoas até falam assim, realidade você está falando análise de solo. Tá? Cara, eu como produtor falo para vocês, a primeira coisa da realidade que eu olho é que adubo que tem disponível na região. Tá? Isso aqui a gente precisa quebrar um pouco as pernas da galera que nunca veio para o campo e quer dar pitaco em coisa. Já vi tanta gente falando assim, não, tem que ser esse adubo, não, tem que bater o pé, tem que ser. Calma aí, meu amigo, não é bem por aí que a banda toca. A primeira coisa que eu tenho que verificar é o seguinte, o que tem de adubo disponível naquela região que é possível comprar? Não adianta eu falar para você que o ideal vai ser o superfosfato triplo, se o cara mal tem um super simples ali, talvez só tem MAP, talvez só tenha um formulado, e porra... E aí? Você vai fazer o quê? Você vai deixar de atender o produtor por conta disso? É lógico que não. Nós vamos mudar a nossa estratégia. Agora, se eu tenho a opção de escolher, aí o jogo é diferente. Se eu tenho na minha região aqui, a minha região, eu sou muito... às vezes, assim, acabo sendo grato por eu conseguir com facilidade adubos aqui na minha região, em alguns aspectos, certo? Mas a gente visita regiões aí que, porra, complicado, difícil. Então, primeira coisa é verificar o que tem disponível, tá? Agora, o outro fato é o seguinte, vamos fazer aqui uma dinâmica de preço, tá? Eu tenho todos, eu tenho o Super... Depois eu vou falar do MAP e do DAP também, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo. Certo? Agora eu preciso verificar preço, porque o meu custo de produção é importantíssimo, certo? E agora a minha necessidade. Eu vou sempre por esses aspectos. Disponibilidade, preço e necessidade, certo? Não adianta também eu ter disponibilidade... Ou seja, na minha região, na minha necessidade, seria interessante o adubo X ou Y se o custo de produção não se enquadra ali para o produtor. Então, isso aqui tem que ser verificado também. Ok? Isso aqui também tem que ser verificado. Daniel, mas eu já ouvi falar do fosfato monoamônico, do diamônico, tá? O MAP, né? O DAP. O que é o MAP? O que é o DAP? O MAP e o DAP. Ali eles vão ser adubos, vão ser fosfatos solúveis, mas com adição amoniacal, tá? Eles vão ser adubos também com adição de nitrogênio. E eles têm uma boa quantidade de fósforo, boa mesmo. O MAP, por exemplo, se não estou enganado, tá, pessoal? Ele vai ter uns 48% de fósforo. Tá? Deixa eu colocar embaixo igual o outro, para não confundir aqui. Para ficar legal para vocês anotarem aí. Vai ter uns 48% de fósforo e, sei lá, uns 9% de nitrogênio. 9% de nitrogênio. Esse é o fosfato monoamônico. E aí depois nós temos também o DAP.
O que vai ser o DAP? Bem parecido com o fosfato monoamônico, mas ele vai ter um pouco menos de fósforo, 45% de fósforo, só que ele tem uma adição maior de nitrogênio, por isso que ele é diamônico, né? Diamônico. Ele vai ter também nitrogênio. Também pode ser interessante em algumas situações. Mas, Daniel, e quando acontece lá dos formulados, o que é isso, né? Porque às vezes o cara não tem um super simples, mas ele tem lá um 4,14,8. O que significa isso? Um formulado, pessoal, a grosso modo, nada mais é, porque isso aqui são adubos minerais simples, tá? São os adubos minerais simples, superfosfato, o MAP, o DAP, a ureia, o cloreto de potássio, sulfatos, enfim, eles são adubos minerais simples. Quando você, na indústria de produção de insumos, é possível você fazer uma mistura desses e ter lá, sei lá, uma porcentagem de fósforo, de nitrogênio e de potássio, misturando, por exemplo, um superfosfato simples, um cloreto de potássio e uma ureia. Isso daqui é um formulado. Só que, no geral, eles também são feitos dessas mesmas substâncias. Inclusive, você vai ter formulados que são feitos com superfosfato simples. Vão ter formulados que podem ser feitos até com MAP. Entende? Então, é uma mistura desses fertilizantes. E aí eu preciso verificar o que a gente tem aqui disponível. Pessoal, sobre as porcentagens dos insumos, elas podem variar, tá, pessoal? Elas podem variar. Né? Se você está aqui 40, alguém até colocou assim, né, que pode ir de tanto a tanto, exatamente. Elas podem variar. Mas ela tem um certo limite. Então, quando eu coloco aqui 48, 45, 46... isso aqui ele pode variar um pouco. Inclusive nos outros, como o superfosfato simples, o duplo e o triplo também.